Boa tarde. É uma honra tê-los aqui mais uma vez nesse nosso terceiro seminário de integração. Esse ano com a temática Filosofia, Moral e Religião. Bom, a proposta desse seminário, como vocês já sabem, é realizar a integração entre estudantes e professores que fazem parte, que integram dois grupos de estudos e pesquisa, aqui, duas áreas de pesquisa aqui do nosso Colegiado de Filosofia da UFRB, que é a área de epistemologia e de fenomenologia. Esse semestre, curiosamente, nós não vamos discutir tanto nem epistemologia, nem fenomenologia. Então, nós vamos, por incrível que pareça, discutir mais moral, ética e religião, embora a gente possa discutir essas temáticas também da perspectiva epistemológica e fenomenológica. Porém, conforme nós decidimos discutir esse semestre em nosso grupo de estudos essa temática de filosofia e religião, então esse seminário é a exposição dos resultados desses trabalhos que desenvolvemos ao longo do grupo de estudos em Bergson, assim como também da disciplina Filosofia e Religião. Então, para abrir esse nosso evento, esse nosso terceiro evento, eu convidei, nós todos, né? Eu e os alunos da disciplina e do grupo de estudos, convidamos uma professora muito querida nossa, que é ex-aluna aqui da UFRB, e só nos deu orgulho até agora, com os estudos dela em Bergson, e talvez ela seja a responsável por estarmos estudando filosofia e religião nesse semestre, essa obra de Bergson, As Duas Fontes da Moral e da Religião. Por quê? Porque eu estava comentando mais cedo com Marieli, eu tinha preconceito com essa obra, As Duas Fontes da Moral e da Religião, não tinha muito interesse de estudar esse livro, mas eu estou falando aqui de Elizabeth Figueiredo, que é nossa ex-aluna. Então, por causa dela, por incentivo dela, por ter me convidado a orientá-la no estudo desse livro, surgiu o interesse em aprofundar a leitura dessa obra de Bergson. E a partir desse interesse, pensei também em oferecer uma disciplina para estudarmos esse texto. O interessante foi que a disciplina foi muito proveitosa, né? E uma prova disso é que alguns estudantes se encorajaram a apresentar aqui, e é o resultado dessa disciplina que nós vamos ver hoje. Então agora eu chamo Elizabeth, que é professora, Elizabeth dos Santos Figueiredo, professora de filosofia, formada aqui pela UFRB, e ela vai falar sobre moral e religião em Bergson. Elizabeth, seja bem-vinda. Essa comunicação trata das noções de moral e religião desenvolvida por Henri Bergson em sua obra As Duas Fontes da Moral e da Religião, 1932. Nesta obra, Bergson discute sobre o tema em questão não apenas filosoficamente, mas também se utilizando da sociologia e da antropologia para conceber a moral e a religião como um acontecimento natural da ação do homem no percurso da evolução da sociedade. Tanto no livro de 1932, quanto nos demais, Bergson inicia seu método a partir do estudo das diversas dualidades que ele identifica ao longo da história da filosofia. Em Duas Fontes, nosso autor se aterá à oposição entre o aberto e o fechado, demonstrando que esta se refere a dois efeitos distintos, culminando em duas disposições diferentes, quais sejam a religião, dividida em religião dinâmica e estática, uma seguindo a via da estabilidade e a outra o sentido de um dinamismo. E a moral, dividida em moral fechada e moral aberta. A primeira funda-se por pressão feita pela sociedade, com o intuito de preservar os costumes sociais. E a segunda não diz respeito a uma pressão, mas sim a um apelo. Ela é progressiva. Apresentamos assim a concepção ética e religiosa de Bergson, demonstrando como a filosofia evolucionista do nosso autor desenrola-se na questão moral e religiosa, a partir da avaliação das ações da vida humana no conjunto da descrição da evolução da vida. Entendendo a relação dessa evolução da vida com o impulso vital,
Buscamos entender como se desenvolve esse impulso e o que ele representa. No que diz respeito à moral fechada e religião estática, levamos em conta todos os elementos que as constituem, como a inteligência em oposição à experiência da intuição. Bergson nos mostra que há duas maneiras de se conhecer uma coisa. A primeira seria pela via exclusiva da inteligência, a partir da qual nós rodeamos a coisa. Já a segunda seria pela via da intuição, através da qual coincidimos simpaticamente com a coisa, atingindo assim um absoluto, entendendo-se por absoluto algo imediato. A inteligência é uma faculdade fabricadora de conceitos, presa a interesses práticos, estando assim diretamente relacionada à sociedade. Ao contrário da inteligência, intuição é para Bergson um método, um esforço filosófico que se daria por um conhecimento imediato, capaz de possibilitar o acesso a uma realidade inalcançável pelo entendimento intelectual. Bergson apresenta dois aspectos da vida consciente: o superficial, domínio da consciência exteriorizada, que lida com os símbolos e trabalha com a realidade a partir de sua superfície. Encontramos a apresentação social. Ela se dá muito bem com as exigências sociais, pois decide nossa ligação com o mundo. Ela se sustenta pela linguagem e os instrumentos que utiliza. E o outro aspecto da vida consciente é o profundo, ou seja, compreende uma consciência profunda a partir da qual poderemos aprender direta e imediatamente a realidade. Para isso, seria necessária uma profunda reflexão e esforço para atingirmos o interior profundo da consciência, momento em que se desenvolvem os atos livres, em que se cria. Ao descrever os níveis da vida consciente, percebemos que o nível superficial está no domínio da consciência exteriorizada, trabalha com a realidade partindo de sua superfície, por isso se liga à moral fechada que se dá por exigências sociais. Outro elemento importante é o impulso vital. Tal impulso é percebido como um esforço que se verifica no interior dos organismos, através de uma mobilidade perpassando os corpos, por meio de uma mudança contínua. O impulso vital é de fundamental importância nesse estudo, embora não tenhamos dele uma definição precisa, afinal, nem o próprio filósofo a fornece. Durante o percurso desse estudo, esse impulso vai se definindo a partir da evolução da vida. Deste modo, nos propomos durante o texto esclarecermos o que é esse impulso vital. Para tanto, faremos a análise do homem no percurso de seu desenvolvimento. Nosso estudo guiou-se também em analisar a história das religiões, apresentada por Bergson, com o objetivo de compreender como se desenvolveu a religião até chegar à religião estática. Em certo momento, acreditava-se em uma presença eficaz, que evoluiu-se e passou a pensar essa presença como espíritos individualizados, que eram como entidades ligadas a lugares. Há também o culto dos animais, onde demonstraram-se argumentos que justificam a escolha do homem em adorar os animais. Um ponto defendido para a escolha é a relação instintiva do animal. Quando precisa, ela é inata e segura. Esse tipo de atitude, porém, não se vê comumente no homem, pois a sua reflexão pode gerar o efeito de fraqueza. Porém, é em razão de um atributo específico do animal que ele é adorado, a saber, a sua força. Além desses, outros progressos ocorreram na história das religiões, como a crença em deuses. Bergson esclarece que foi pela necessidade de conseguir favores que o homem usou os espíritos e os deuses. O desenvolvimento desses deuses poderia ser devagar ou natural ou ligeiro. Por exemplo, no Antigo Egito, uma ordem de um príncipe era suficiente para fazer e desfazer deuses. Em outros momentos, os próprios faraós se designavam divindades, como os filhos de Ra. Outro elemento que se construiu na história das religiões foi o tabu, que consiste em proibições anunciadas tomando forma de pressões. Os tabus são sociais, surgem com a sociedade e são passados culturalmente. Criam-se através de hábitos e costumes. Estão associados ao sagrado e ao perigoso, ou seja, o que interessa à sociedade que seja proibido será considerado perigoso. E o que deve ser respeitado e cumprido estará ligado ao sagrado. Todo tabu tem um sentido por trás. Vimos também a magia, entendendo que ela é inata no homem na medida que é uma manifestação de um desejo que preenche o coração.
Entendemos como é importante conhecer os instrumentos que constituíram a crença dos homens, como o tabu, a magia, a mitologia, para entendermos como o homem, a sociedade e a religião se formaram. O processo do desenvolvimento da humanidade é realizado por iniciativas de indivíduos dotados de inteligência. Mas entende-se que existe uma liberdade criativa da inteligência, liberdade essa que foi contra a intenção originária da vida. Tal liberdade leva ao rompimento da ordem social, uma vez que ela desperta o homem para a reflexão, trazendo consigo a angústia da incerteza da vida. Por meio da especulação e da preocupação referente ao seu destino, o homem vira-se para si próprio, pensando apenas em viver agradavelmente. Assim, a inteligência em seu nascimento começa a aconselhar o egoísmo, mostrando ao homem que seria mais vantajoso pensar apenas em si mesmo, desprezando sua ligação com a sociedade. Entende-se assim que o senso social, presente na natureza do indivíduo, corre o risco de morrer, caso a inteligência não receba limites nos seus avanços. Será necessário, então, haver algo para equilibrar a inteligência, e é por causa do resto de instinto que prevalece na inteligência que a natureza consegue colocar limites na inteligência, através da função fabuladora. A natureza que cria a religião com o intuito de se resguardar contra os perigos dos pensamentos racionais que o indivíduo inteligente possa ter. Assim, criada pela ficção, a religião estática se estabelece como freio para a inteligência. Encarada desse primeiro ponto de vista, a religião é, portanto, uma reação defensiva da natureza contra o poder dissolvente da inteligência. A inteligência mostra também ao homem, através da reflexão, sua própria finitude. Ao observar que todos os homens morrem, o ser inteligente se dá conta da sua própria mortalidade. Tal constatação é algo deprimente, o que pode levar o homem à sensação de a falta de sentido à vida. Em vista disso, o homem não entende por que tem que aceitar as regras sociais, contrariando assim a intenção da natureza de seguir o impulso natural da vida em um movimento sempre em frente. Isso se constitui então como um entrave ou obstáculo às intenções da natureza. E a maneira de resolver o impasse se dá através da fabulação, que poderá articular uma explicação religiosa através de uma imagem convincente, como a continuação da vida após a morte. Uma vez essa imagem inserida pela fabulação na inteligência, coloca as coisas em ordens, pois tranquiliza o homem a continuar com o cumprimento de seus deveres. Entende-se assim que a religião estática surge para nos preservar do desejo da morte, com seus mitos, lendas, fábulas e tabus, através do mecanismo da função fabuladora, que teria por papel criar deuses. Estabelece-se então uma religião com dogmas e regras convencionais fundadas no culto aos deuses que o homem planeja. Tal religião consolida-se a partir de conveniências, garantindo ao homem uma proteção desses deuses em sua relação com o mundo. O que existe nessa religião é a sujeição às convenções impostas pela inteligência humana. Do mesmo modo se dá com a sociedade fechada, onde os indivíduos se encontram em uma condição de bem-estar, uma comodidade do funcionamento normal da vida. Assim, percebemos que a religião estática baseia-se na resposta defensiva da natureza em oposição aos efeitos que atividades da inteligência produz e que ameaçam atormentar o indivíduo e desfazer a sociedade. Assim, a religião estática agarra o indivíduo à sociedade e o homem à vida. Ao abordarmos a moral fechada, vemos que ela possui um caráter de coesão social, pois a sociedade tem de uma disposição fechada, e essa moral aparece como um vigor de controle do homem para conservar o todo social. Discutimos também a moral aberta e a religião dinâmica, entendendo que uma está em concordância com a outra. Os indivíduos da moral aberta são direcionados pelo conhecimento intuitivo, pelo nível profundo de consciência. Essa moral se designa por um impulso que alcança uma vida social de igualdades. É uma moral do amor, porque torna possível a criação de novos valores e de novas condutas.
A moral aberta é uma moral de aspiração, aspira ao novo, consiste no apelo. É aberta no sentido de que abarca a vida inteira no amor e é precedida por uma emoção profunda. A emoção profunda é criadora, é responsável pela fundação da sociedade aberta. A moral aberta é formada por homens excepcionais, santos ou heróis. A moral aberta seria então criada por seres que se transformariam em modelos vivos de uma nova justiça e comunhão. E esses grandes homens nada exigem daqueles que o rodeiam, mas através deles se inspira. A moral aberta não se prende a regras pré-determinadas, mas é fundamentada por um instinto solidário da sociedade a que pertence. O indivíduo da sociedade aberta é considerado como um eterno aprendiz. Essa sociedade impulsiona o homem para expressar o seu conhecimento e partilhar com os outros. Essa sociedade não é orientada por obrigações, mas para satisfazer a sociedade e os homens. Dizemos com isto que a moral aberta é uma moral humana, pois, de acordo com Bergson, quando mencionamos a moral aberta, nos remetemos ao amor à humanidade. Ao escrevermos sobre a religião dinâmica, esclarecemos a história da evolução dos místicos, desde o misticismo grego, onde, motivados pelo domínio dos deuses, a partir da embriaguez do vinho, acreditava-se atingir uma experiência mística. Outro modelo de misticismo foi o de Plotino. Ele entendeu a noção de Deus no êxtase, se deteve assim na contemplação. Então, não atingiu o misticismo completo. O misticismo oriental acreditava que o yoga, que era a prática de exercícios capazes de elevar uma espécie de transe, era o verdadeiro misticismo. Mas para Bergson, essa prática apenas preparava o homem, por meio de sua forma predisposta, como o êxtase, a suspender a função crítica da inteligência. Não era ainda o misticismo verdadeiro. Já o misticismo cristão, ou a religião dinâmica, definida por Bergson, é o misticismo completo, pois é um misticismo atuante, ardente, e que não se restringe ao êxtase, mas age por um amor universal. Para Bergson, o misticismo completo é o dos grandes místicos cristãos, que tinham vida espiritual perfeita, baseado em ação, criação e amor. Na perspectiva bergsoniana, tais místicos superaram seus limites humanos, praticando ações que mostram o compromisso de amor pela humanidade. Este místico, descrito por Bergson, não economiza forças, se dedica à humanidade, amando de forma plena, completa, não espera nada em troca. O amor desse místico é generoso e possui confiança em Deus. Podemos afirmar que, ao tratar do tema da moral e da religião, Bergson visou investigar sua origem, demonstrando que esta diz respeito a duas fontes distintas e contrárias, sendo uma voltada para a necessidade prática da vida individual social, demonstrando e se estabelecendo socialmente pela pressão social, e a outra ultrapassando essas limitações sociais, levando a ação humana ao encontro da natureza criadora, por meio do elan vital. Distinguimos assim, durante esse trabalho, duas fontes da moral, a saber, a fechada e a aberta, sendo a fechada caracterizada por sociedades onde prevalecem a pressão e a coação, baseando-se assim pela obrigação que guia a atividade de grande parte dos homens. Ou seja, essa sociedade se apresenta como uma instituição fechada, instituída por hábitos e regras criados pela inteligência, que se apresentam a seus membros como obrigações sociais e morais a serem cumpridas por um bem geral e de cada um. Já a moral aberta é assinalada pelo aparecimento de pessoas cujo comportamento atrai e cativa pessoas que estão à sua volta com seu exemplo, baseando-se na aspiração. Essas pessoas se transformam em exemplos de uma nova justiça e fraternidade. Diferenciamos também a religião em estática e dinâmica. Vimos no decorrer do nosso trabalho que a organização social não foi suficiente para equilibrar o egoísmo e a solidariedade dos membros da sociedade fechada para com a vida em sociedade, pois existe no homem uma inclinação natural a sobreviver individualmente. Então, a motivação para que o homem se prenda à sociabilidade viria por meio da religião estática, se utilizando da atividade da função fabuladora, que deposita no indivíduo necessidades sociais,
por meio de histórias de deuses protetores que podem premiar ou punir. Assim, a função fabuladora nasce da religião com o objetivo de preservar a organização da vida coletiva, evitando que a sociedade se desfaça através dos interesses individuais. Com isto, a religião estática desempenha um papel semelhante ao da moral fechada, no que diz respeito à coesão dos indivíduos. Podemos compreender, depois da trajetória percorrida, que a moral fechada e a religião estática são um fato natural e social decorrente da evolução da espécie humana, e que ambas dizem respeito a organizações fechadas, se estabelecendo por meio de costumes, normas, rituais, com o intuito de conservar a existência do todo social, por meio de crenças e mitos que incentivam de alguma maneira comportamentos esperados. Uma vez que seja a intenção da natureza, em primeiro lugar, preservar a vida social, as obrigações morais e as instituições religiosas se complementam. Passamos também pela história das religiões, analisando as formas de misticismo que surgiram. Após termos perpassado a religião estática, vimos uma maneira de ultrapassar essa significação da religiosidade, por meio do resto de intuição que ronda a inteligência, abrindo-se para uma dimensão da realidade que é movimento incessante de criação, por meio do elan que perpassa a vida, formando e transformando, concebendo o ser como mobilidade, e já não como estabilidade querida pela inteligência. Pois quando rompemos com a inteligência que nos prende a uma realidade calculável, alcançamos, através da intuição, o ato criador. De certa maneira, mesmo preso a uma instituição fechada, já estamos em contato com esse ato criador, pois é esse elan vital que perpassa nossos corpos, mas não conseguimos percebê-lo por causa das adequações que a vida social nos impõe por meio da inteligência. Mas, ao abandonarmos essas intervenções, conseguimos entrar em contato imediato com o ato criador. Contato esse que se dá em uma dimensão religiosa como forma de amor. Chegamos ao entendimento do que esse ato criador é Deus, quando Bergson afirma que falar em criação pressupõe-se falar em Criador. É nesse sentido que Bergson aborda sobre Deus, pois ao pensarmos a criação como um processo de desenvolvimento, deveríamos identificar também o ser criador. Assim, o termo utilizado por Bergson, qual seja o elan, descrito por ele em toda a sua filosofia, seria essa ação criadora, ou seja, Deus. Então, a religião dinâmica é a atitude de intuir, sendo possível, por esse meio, coincidir com a ação criadora, Deus, coincidindo assim com o amor de Deus, visto que assim poderemos indicar como é a relação estabelecida entre criação e criatura. Essa coincidência se demonstra na relação de amor que o místico nutre com a humanidade, que é feito dessa relação de amor do místico com Deus. Portanto, Deus é essa ação criadora. O amor que age no místico é um amor de Deus para a humanidade inteira, por isso o místico age em favor da humanidade. Entendemos então que esse aspecto dinâmico da religião vai além das instituições fechadas, sociais e religiosas, pois na religião dinâmica há um princípio de fraternidade e respeito. Por isso Bergson não quis designar religião, o que para ele é fundamentado de forma diferente, passando a chamar de misticismo a religião dinâmica. O misticismo é um processo aberto e infinito como um movimento. Nos movemos então da instituição fechada, que define a sociedade e a religião, à abertura coincidente com o ato criador. Assim, a religião dinâmica, ou misticismo, é vivido por homens privilegiados, nos quais o impulso vital conseguiu realizar algo, se transformando em homens especiais, como os heróis, os profetas. Eles firmam uma nova marca na existência, criando novos valores, se preocupando com a humanidade, procurando agir com fraternidade. Ao iniciar nossa pesquisa, tínhamos o intuito de compreender mais sobre o elan vital, descrito por Bergson. E ao final desse estudo, percebemos que nosso autor possui uma filosofia evolucionista, entendendo que há um impulso de vida que é movimento criador.
No homem, esse movimento significa se permitir conduzir pelo elan vital, em uma evolução espiritual. Cremos que, ao escrever sobre o elan vital, nosso autor procurou compreender o mistério da vida, pela importância em entender a realidade. Por meio de um conhecimento absoluto da realidade, realidade essa que se descobriu ser supra-humana, descoberta experimentalmente pelo conhecimento intuitivo. Para Bergson, o elan vital é o princípio gerador, uma força criadora nos sendo apresentada como sendo Deus. Mas para se chegar a esse conhecimento, é preciso transcender o entendimento intelectual e se elevar ao conhecimento intuitivo, permitindo assim ao homem coincidir com o ato gerador da vida. Por isso, ele critica a ciência, pois para ele a ciência não chega a explicar todos os fenômenos existenciais. A partir dessas dualidades, percebidas nesse contexto, podemos compreender que a filosofia de Bergson nos demonstra a possibilidade de ver a vida a partir de duas maneiras. Uma, por meio do conhecimento intelectual, utilizada pela ciência e também pela tecnologia, nos fornecendo por meio de seus instrumentos um bem-estar material. Para Bergson, a inteligência é a capacidade humana que o homem utiliza para se adequar às situações corriqueiras, fabricando os instrumentos para a sua sobrevivência. Essas ações são direcionadas pela necessidade de sobrevivência e preservação. Assim, a inteligência no homem está direcionada para a satisfação das necessidades práticas da vida individual e coletiva. Como a inteligência se utiliza de instrumentos para permanecer na existência, cria tendências como a sociabilidade para facilitar o cumprimento dos trabalhos que são necessários para a conservação de todos. E a outra maneira de ver a vida é pela faculdade intuitiva, nos mostrando o modo de ser e conhecer a verdadeira fonte de alegria da vida, nos possibilitando usufruir de uma realidade que não conseguimos através do conhecimento da inteligência. Aprendemos também que a compreensão dessa realidade se dá por meio de uma experiência da alma, do eu profundo, estado de consciência descrito por Bergson como uma consciência profunda, sendo atingido por meio de um esforço intuitivo. Atingindo o interior de nossa própria consciência, poderíamos aprender direto e imediatamente a realidade. A leitura desse texto nos permitiu também perceber como estão relacionados a mística com a intuição. O misticismo é uma espécie de intuição. Ela se dá por meio da intuição, tornando essa experiência mais eficaz, possibilitando uma percepção do mundo por meio da consciência. Percepção essa verdadeira, desligada da representação intelectual e simbólica. Percebemos então que os místicos se utilizam do conhecimento intuitivo a fim de se ligarem assim ao elan vital. Enfim, o que pretendemos mostrar ao final desse estudo foi que o ideal de Bergson é nos conduzir para uma vivência supraintelectual mística. É isso.